Eu gostaria de falar com o povo de um modo em geral, e em especial com os evangélicos. Olha, não sou um grande comunicador, sei que não tenho voz de locutor e já me desculpo por isso, mas acredito que o conteúdo que tenho para compartilhar é importante. Antes de começar, quero pedir que analisem e filtrem o que é bom, mas pelo seu próprio senso crítico e não de terceiros. Se permitam ao menos ver e ouvir até o final, mesmo sendo um pouco longo, pois o assunto é complexo e tem muita coisa que precisa ser dita. Peço encarecidamente que, por mais que não concordem comigo, ao menos reflitam. Chegamos num ponto, em nossa cidadania brasileira, em que uma escolha errada pode gerar um caos que vai levar um bom tempo para o Brasil conseguir digerir e danos que podem ser irreparáveis. A disposição do que será dito nessa carta será de como um cidadão que acredita no Criador deve se colocar à disposição dele e assim ajudar o país dentro do discernimento do que ele quer de nós. A situação é séria e, portanto, exige de vocês, mais do que nunca, a postura que o Criador deseja de cada um. Nas Escrituras, diz o perfil de adoradores que o Pai procura. Sabe qual é esse perfil? Em João capítulo 4, versículo 23 fala: "Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem." E o que é adorar em espírito e adorar em verdade? Para a gente entender isso, precisamos entender como o ser humano é feito. É necessário entender o que é espírito para saber o que é adorar em espírito, entender o que é alma, ver as diferenças para compreender melhor. E se não entender de primeira, por favor, volte o vídeo, veja aos poucos para que não fique dúvida, pois é muito importante entender isso. Somos feitos de corpo, certo? Alma, ok? E espírito. Até aqui tudo bem? Vamos às Escrituras para falar disso. Gênesis capítulo 2, versículo 7. "E formou o Criador o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente." E Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. "E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte ao Pai que o deu." Jó capítulo 34, versículos 14 e 15. "Se ele pusesse o seu coração contra o homem, e recolhesse para si o seu espírito e o seu fôlego, toda a carne expiraria e o homem voltaria para o pó." Ou seja, ele nos dá o sopro da vida, a alma, e nos empresta o seu espírito, que é a voz da razão, que, como dizem Eclesiastes, volta ao Pai ao fim da vida humana. Vou tentar dar um exemplo melhor sobre isso. É como se fosse um aparelho de TV, que chega da loja em sua casa e vem na caixa desligado. Esse aparelho, desligado, seria o corpo. Quando esse aparelho é ligado à energia elétrica, que no caso seria a nossa alma, o sopro, a TV ganha vida. E o que seria, nesse caso, o espírito? Nesse caso, seria a recepção do sinal que vem da antena. O som e imagem que vem dessas ondas são a voz da razão que vem de emissoras ao aparelho. Não sei se é o melhor exemplo, mas é por aí. O corpo é físico. A alma está interligada ao corpo, tem raízes com o corpo e tem por atributos emoções como amor, medo, raiva, e dependendo de como a alma sente essas emoções, o corpo manifesta mudanças físicas, como coração acelerado, arrepio no pelo dos braços, tremor, entre outras coisas.
e o espírito está interligado à alma. O espírito tem como atributo puxar mais para o lado da razão. É muito comum na vida toda a pessoa querer fazer uma coisa, mas ficar pensando em não fazer por saber que essa determinada coisa é errada. Isso nada mais é do que a briga interna da alma contra o espírito, das emoções humanas contra a razão que vem do Pai e ao final da vida humana volta ao Pai que o deu. E o que tem isso a ver com adorar o Pai em espírito e em verdade? Se perguntar a uma mãe ou a um pai se prefere que a filha ou o filho agrade ela ou ele dançando, cantando, pulando, rodopiando, ou agrade estudando, obedecendo, se tornando uma pessoa justa e boa, naturalmente essa mãe ou esse pai humano vai preferir a segunda opção. Imagina o Criador. O que ele busca é adorador que o adore em espírito, seguindo a razão, seguindo as vontades dele, tornando-se justo, bom e que o adore em verdade, buscando conhecimento, exercitando o seu senso crítico, pois a verdade liberta, inclusive das mãos de quem tenta cegar sua fé e o seu entendimento. E o que tem tudo isso a ver com a situação brasileira? O que se tornar um adorador que adore ao Pai em espírito e em verdade, exercitando o senso crítico, vai fazer com que seja o grande diferencial para que se possa fazer algo nessa situação? Tem a ver com um problema que existe há muito tempo. Veja, João capítulo 10, versículo 10 a 13. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Mas o mercenário, o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. O problema, que acontece há milênios, é que mercenários da fé, aqueles que vêm para roubar, matar e destruir, que mataram inclusive o Messias no madeiro e que cegam o entendimento das coisas do Pai na vida das pessoas unicamente com o propósito de dominar elas, tirar proveito delas, acontece até os dias de hoje, infelizmente, numa proporção gigantesca. Adorando ao Pai em espírito e em verdade, buscando conhecimento e exercendo seu senso crítico, vai te libertar das mãos desses mercenários e te fazer enxergar coisas que antes não podia ver, sendo cegado por essas pessoas. Hoje, chegamos em um ponto em que está liberto desse cárcere feito pelos mercenários da fé, adorando ao Pai em espírito e em verdade, obedecendo Ele naquilo que Ele quer, que a propósito são apenas duas coisas, que o Salvador diz em Marcos capítulo 12, versículos 30 e 31. Amarás, pois, ao Criador de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Isso vai fazer toda a diferença para esse país. E o Pai te dá toda a condição de aprender sobre Ele e sobre o que Ele quer, sem a necessidade de um mercenário te enganando. 1 João, capítulo 2, versículos 26 e 27. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam, e a unção que vós recebestes dele fica em vós e não
tendes a necessidade de que alguém vos ensine, mas, como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, com ela vos ensinou, assim nele permanecereis. O alerta que faço acerca dos mercenários da fé, seja sacerdotes que são mau caráter, sejam outro tipo de gente que se utiliza das mesmas práticas para cegar a fé para benefício próprio, se faz mais necessária do que nunca, pela assustadora, desesperançosa e desastrosa postura alienada adotada por um grupo muito grande de evangélicos a uma pessoa que dissemina, que propaga o ódio, a violência, o racismo, o preconceito, a defesa contra os direitos das mulheres e do pobre, que utiliza de forma falsa temas de família, de ética e faz apologia à tortura, à pena de morte, além de ser réu por injúria e incitação ao crime de estupro. Esses mercenários da fé já têm tão enraizados na mente doentia deles que o evangélico é sua massa de manobra que não fazem questão de esconder, e até nas suas falas aparecem esses pensamentos de controle. Vou mostrar um rápido exemplo disso, mas antes é necessária uma explicação. Existe uma palavra chamada plebiscito. O plebiscito nada mais é do que uma consulta sobre questão específica, feita diretamente ao povo, geralmente por meio de votação do tipo sim ou não. O plebiscito é uma das formas de chamar o povo para participar das escolhas e é utilizado em países como Suíça e Estados Unidos. Participar de um plebiscito não significa que a pessoa seja necessariamente a favor ou necessariamente contra o assunto que vai ser votado, mas veja o exemplo de quem tem a mente que o evangélico é massa de manobra, que o evangélico é gado que se pode controlar facilmente e usa isso para se beneficiar das pessoas. Discutir aí a liberação das drogas e o aborto. Uma candidata há pouco diz que preferia um plebiscito para decidir esse assunto, apesar de ela ser evangélica. Na cabeça dele, o fato de uma pessoa ser evangélica significa que a pessoa não tem o direito de ter senso crítico, não tem direito de participar de um plebiscito sobre os temas e expor o que pensa, muito menos ouvir as opiniões diferentes. E o pior, na mente dele, é um absurdo que uma candidata, por ser evangélica, queira chamar o povo para debater sobre os temas, como se ela estivesse indo contra os interesses de quem não gosta que o evangélico conheça novos pontos de vista. Note que ele não disse que o evangélico, por ser evangélico, não pode ser favorável à legalização das drogas e do aborto, mas não tem o direito, por ser evangélico, de participar de plebiscitos sobre o assunto. Não estou dizendo que você deva ser contra ou favorável à legalização dessas coisas. Se for contra, é até bom para a democracia que uma pessoa que seja contra participe do debate e mostre seus pontos de vista e argumentos e ouça os pontos de vista contrários, sempre com respeito de ambos os lados, para que se tenha a chance de se construir uma decisão sobre o assunto para a sociedade pautada pelos pontos mais positivos de ambos os pontos de vista. O grande perigo é cair nas mãos de quem se apresenta como líder religioso ou algo similar e pensa que pode controlar as opiniões dos evangélicos. Por que ele disse que o evangélico não pode participar de um plebiscito desses? É que na mente deles, eles têm o maior medo de pensar na hipótese, no risco de um evangélico parar para ouvir
e analisar um ponto de vista diferente, pois quando acontece isso, a pessoa acaba tendo uma outra visão, conhecendo novos argumentos e pode ou manter o seu pensamento, mas pode reavaliar suas convicções, e aí é que está. Só a chance da pessoa reavaliar dá margem para eles perderem esse controle que eles têm na pessoa. Perder, sobretudo, o apoio eleitoreiro e o apoio financeiro da pessoa. Por isso, eles tentam de várias formas evitar que o evangélico tenha um contato com novos pontos de vista e novos argumentos. Dentre as táticas de fazer o evangélico bloquear na sua vida esses pontos de vista de fora, não querer nem ouvir argumentos de outras pessoas que não sejam do meio evangélico, é dizer que determinada coisa ou pessoa é do diabo. Poxa, quando um mercenário que teoricamente se apresenta como líder religioso, autoridade na fé na vida do evangélico, diz que alguma coisa ou alguém é do diabo, se o evangélico não tem senso crítico para refletir e ao menos pensar por si mesmo e ver o que a coisa ou a pessoa diz, automaticamente esse evangélico já cria uma barreira contra essa coisa ou pessoa sem nem ao menos averiguar. Outra tática perversa é esse mercenário na fé, ao invés de alimentar seu espírito com as coisas do Pai, com conhecimento se tornando você mais perto do Criador, ele alimenta sua alma com emoções vazias para te fazer se sentir culpado, alienado, contrito, capaz de colocar as mãos no bolso e dar dinheiro para ele, ou contrito para apoiar eleitoreiramente quem ele quer. E o mais perigoso, que para fazer isso tudo, ele acaba, no processo, te cegando para as vontades do Pai. Por isso, o Messias combateu tanto esses mercenários da fé na época dele, como em Mateus capítulo 23, versículo 15, onde ele diz: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um convertido, e, depois de o ter desfeito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Ai de vocês, mestres da lei, e fariseus hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido. E quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Ai de vocês, guias cegos! Pois dizem, se alguém jurar pelo santuário, isto nada significa. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado por seu juramento. Cegos, insensatos! Que é mais importante? O ouro! Vocês também dizem, se alguém jurar pelo altar, isto nada significa. Mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, está obrigado por seu juramento. Seus cegos, que é mais importante? A oferta! Esses mercenários, na verdade, não querem o seu bem. Eles querem apenas seu dinheiro, seus serviços para as obras deles e seu apoio eleitoreiro em quem eles têm interesse. E sempre em gente que não presta. Se o evangélico não tiver o senso crítico que o Pai quer e não questionar esses mercenários, vai acabar sempre caindo na lábia deles e apoiando gente ruim, gente mau caráter. Declara a perda do mandato do deputado Eduardo Cunha por conduta
incompatível com o decoro parlamentar. Para Moro, a prisão se justifica pelos riscos de fuga e obstrução da justiça. Cunha é investigado por corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. A acusação é muito ridícula para o nível do cara. Pode não gostar do Eduardo, na minha opinião, ninguém é obrigado a gostar de político nenhum, mas desconhecer o trabalho de Eduardo na frente da Câmara, ele está dando dignidade a esse poder, está mostrando que pode se trabalhar em favor do Brasil. Pô, você pode não gostar de alguém, mas reconhecer o seu trabalho, tem que reconhecer. Se for o Fred, eu ponho um menino meu, pai. Se for você, sou eu. Só pode ser desse jeito. Tem que ser entre dois, não dá pra ser... Tem que ser um que a gente mata ele, né? Conforme o combinado nesta conversa, o primo de Aécio, Frederico Pacheco, foi encarregado de pegar o dinheiro, que foi entregue a ele em espécie na sede da JBS pelo executivo da JIF e também delator Ricardo Saldi, em parcelas de R$500 mil. As entregas foram filmadas em ação controlada feita pela Polícia Federal. Por causa desse caso, Aécio foi denunciado por corrupção e obstrução à justiça e depois afastado do mandato de senador por decisão do Supremo Tribunal Federal. Os ministros acharam as provas contundentes. Para presidente Aécio 45. E eu tenho imunidade para falar que sou homofóbico, sim, com muito orgulho. Para gostar de homossexual? Ah, vai lá, ninguém gosta, tá ok? Ninguém gosta, a gente suporta. Homossexualismo, direito, vai queimar tua rosquinha quando tu bem entender. O afrodescendente mais leve lá pesava 7 arrobas. Não fazem nada. Eu acho que nem para procriadores serve mais. Não vai ter 1 centímetro demarcado para reserva indígena ou para quilombola. Eu não entraria num avião pilotado por um cotista. E nem aceitaria ser operado por um médico cotista. Quanto chefe negro você já teve? Eu nem conto, né? Não dou bola pra isso. E seu filho se apaixonasse por uma negra? O que você faria? Não, Preta, eu não vou discutir promiscuidade com quem quer que seja. Eu corro esse risco e meus filhos foram muito bem educados. E não viveram em ambiente como, lamentavelmente, é o teu. E nós temos que acabar com o mimimi. Acabar com essa história de feminicídio. Que daí com arma na cintura vai ter homicídio, tá ok? Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre, hein? Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. E o povo é favorável a isso também. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra! E o senhor utilizou em algum momento, deputado, o dinheiro que o senhor recebia de auxílio moradia para pagar esse primeiro apartamento? Como eu estava solteiro naquela época, esse dinheiro do auxílio moradia eu usava para comer gente. Tá satisfeito agora ou não? Você está satisfeito agora? Estou satisfeito com a sua resposta. Não, porque essa resposta que você merece. Não, deputado. É a resposta que você merece. Deputado, o dinheiro que entra do auxílio moradia, eu dormi em hotel, tá? Eu dormi em casa de colegas meus brasileiros militares. O dinheiro foi gasto em alguma coisa. Você quer que eu preste a continha? Eu recebi 3 mil. Eu gastei 2 mil de hotel, eu vou devolver 1.000. Mas tem cabimento? Diversos colegas do senhor faz isso. Que diversos? O auxílio moradia tem uma modalidade que o senhor recebe em dinheiro e outra modalidade que o senhor recebe em depósito e presta contas. Inclusive, Xará, conselho meu e eu faço. Eu sonego tudo que for possível. Se eu puder não pagar o negócio na fiscal, eu não pago. O custo de cada deputado para nós é absurdo. A gente só consegue dar exemplo começando de cima, deputado. A gente apoia o senhor, mas como é que a gente vai fazer um projeto de lei que acabe com tantos privilégios? A gente tem que começar a arrumar a casa de cima, deputado. Se o senhor começar por aí, a gente apoia. Alguém acha que alguém vai votar favorável a um projeto desse? O que um deputado federal tem? 33 mil por mês de salário, ok? 90 mil para contratar funcionários. Eu contrato meu pessoal competente. Funciona. Me assessora, ok? Você tem 40 mil para passagem aérea, transporte, carro, gasolina, almoço. Parou, é isso aí. É isso daí, ok? Se é muito, não sei. Eu uso quase tudo isso. Para mim é o suficiente e não abro mão do que estou recebendo. Se eu abrir mão disso, eu não tenho como viajar de avião para Brasília. Vou morar em Brasília. Não vou poder andar pelo Brasil. Vou ter que pagar o telefone do meu bolso, correspondência do meu bolso. Daí não dá. Se você fosse hoje o presidente da República, você fecharia o Congresso Nacional? Não há a menor dúvida, daria golpe no mesmo dia. No mesmo dia.
Bolsonaro tem uma das coisas mais importantes nesse tempo que nós precisamos no Brasil: vida limpa. 17 neles. Esse discurso de ódio do candidato da extrema-direita, que vai totalmente ao contrário do ensinamento do Altíssimo, é capaz de matar. Só do início do segundo turno para cá, já tivemos, pelas mãos de apoiadores desse candidato, a morte de um senhor em Salvador, de 63 anos de idade, com 12 facadas nas costas. Maior covardia. Só porque esse senhor disse que não votaria nele, mas no adversário político dele. Uma mulher, uma menina, sendo agredida e tendo o corpo marcado com símbolo nazista. Símbolo que foi colocado em lousa numa sala de aula, acompanhado de ofensas racistas e machistas contra uma professora que no dia estava de folga. Uma trans sendo agredida com barra de ferro. É isso que o Criador quer. Cuidado para que o sangue de vítimas desses discursos de ódio não caiam também nas suas mãos por participar da responsabilidade nesses atos ao ter ajudado a promover ao poder alguém que dissemina isso. É um discurso de ódio que banaliza o valor da vida do próximo. Basta ver com atenção o plano de governo desse candidato em relação às políticas de segurança pública. Um plano de ódio baseado na lei do menor esforço, onde ele não enxerga o problema da violência e da segurança pública como deve ser enxergado e enfrentado, mas com barbárie, aprofundando um modelo que já é praticado há décadas e que não resolve o problema, só agrava. Militarizando ainda mais a favela, com mais polícia nas ruas e com tropa de choque, com a mentalidade de matar e de entupir ainda mais as cadeias, que já estão superlotadas, voltando as atenções desse enfrentamento, em especial para a juventude pobre e, sobretudo, negra. É um discurso sombrio de ódio, com mazelas de maldade e preconceito que o Criador condena. Existem maneiras eficazes e humanas de se combater o problema de segurança pública. Para isso, tem de se enxergar o problema como de fato ele é. Entender que o que se vê hoje de criminalidade não é o problema, mas é resultado de um problema muito maior. Entender isso capacita para enfrentar a questão da forma como ela deve ser combatida. O problema da criminalidade hoje é resultado de um processo lento e perverso de décadas de sabotagem que é feita com serviços essenciais à vida e que vem sendo desfacelados. Sabotagem na educação, enfraquecendo cada vez mais a rede de ensino para tornar as gerações mais burras e alienadas. E, inclusive, esse candidato da extrema-direita disse que quer acabar nas escolas com a filosofia de Paulo Freire, um dos maiores educadores do país, do mundo. Sabotagem na saúde. E temos, por exemplo, de sabotagem, o repasse abaixo do necessário de verbas públicas ao SUS, o que beneficia a indústria farmacêutica e os abusivos planos privados de saúde. Parcerias público-privada que geram gargalos e conflitos na área hospitalar. Sabotagem em não fornecer e não resolver o saneamento básico. Sabotagem em não oferecer às pessoas qualificação profissional decente. Qualificação que as torne cidadãos diferenciados e não apenas mais um tijolo na parede, como naquela música da banda do Roger Waters, que fez uma belíssima manifestação num show recente aqui no Brasil, dizendo ele não. Sabotagem em não se oferecer empregos de qualidade,
mas oferecendo subempregos, inclusive a praga da terceirização, com salários mais baixos e elevado número de rotatividade de pessoal, ou seja, fazendo o trabalhador ser ainda mais descartável no mercado de trabalho. Sabotagem no transporte, falta de moradia digna, entre muitas outras formas de sabotagem que durante décadas foram acontecendo e tornando a sociedade mais fraca. E esse conjunto de sabotagens geram diversos problemas. Entre eles, a criminalidade que acontece hoje. Enfrentar a criminalidade exige que se entenda isso e que se combata com inteligência e não com barbárie todas essas coisas, e se haja com inteligência, integrando as informações nas forças militares, investindo em investigação, combatendo roubos de cargas, enfraquecendo e asfixiando tanto nas fronteiras quanto de forma interna, os braços econômicos e bélicos do tráfico e das forças paramilitares, inclusive tirando eles a milícia da política. Esse discurso de ódio de que vai matar a bandidagem é um discurso covarde e, ao mesmo tempo, de um candidato preguiçoso que não quer ter o trabalho de combater todos esses problemas citados. É, como disse, pautado na lei do menor esforço, e são perversos. Num país com tantos problemas como os que acabei de falar, com tanta desigualdade, falam de forma totalmente injusta em meritocracia. Falam, por exemplo, em querer acabar com cotas. Meritocracia, como em reportagem recente, de forma brilhante, disse o ex-jogador Juninho Pernambucano, abre aspas, como vamos falar de meritocracia? Meritocracia existe no esporte, onde treina todo mundo junto e o melhor tem que jogar. Mas num país como o Brasil, não dá para falar em meritocracia. Uma minoria larga bem à frente e quer exigir que os retardatários sejam alguém na vida? Fecha aspas. Além dos discursos de ódio que são capazes de matar, devemos também prestar bastante atenção nas propostas desse candidato de extrema-direita. Por exemplo, basta ir ao programa de governo dele protocolado no TSE. Vamos à página 32, item 7. O texto que você vê na tela diz no item 7, basicamente, que o fascista Jair Bolsonaro quer retirar da Constituição qualquer relativização da propriedade privada, como exemplo nas restrições da Emenda Constitucional 81. Vejamos essa emenda à Constituição do Brasil. Basicamente, a emenda diz que as propriedades rurais e urbanas de qualquer região do país onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou exploração de trabalho escravo na forma da lei serão expropriadas e destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular sem qualquer indenização ao proprietário. Ou seja, Bolsonaro colocou em seu programa de governo proposta para que proprietários de terras onde houver trabalho escravo ou plantação de drogas não perderão essas terras, como manda a Emenda Constitucional 81. Além disso, estamos falando de um candidato contraditório que se diz patriota, que fala que é preocupado com os minérios do país, mas que não tem a menor cerimônia em defender a insanidade que é o Estado mínimo, querendo privatizar, ou seja, vender o país. E aqui um recadinho para quem é concurseiro. Privatização significa o fim dos concursos públicos. Fique esperto. Dizer que privatizar é uma forma de combater a corrupção no país é uma das mais ridículas desculpas para se vender o Brasil. Se você tem na sua lojinha, no seu estabelecimento, um funcionário que rouba,
você não vai vender a sua lojinha, seu estabelecimento, para resolver o problema. Você vai demitir o funcionário e vai reforçar seu sistema de segurança. Para acabar com a corrupção, tem de se acabar com a farra da impunidade, trazendo punição para todos os envolvidos, e não só punição partidária, e investir em fiscalização. A privatização é péssima para o país e péssima para a população. Veja, é péssimo para o país. Existem países desenvolvidos, por exemplo, que privatizaram a água, deram a água nas mãos de empresas privadas e agora estão desesperados querendo voltar atrás, querendo desprivatizar. Privatizar não significa apenas a burrice de vender as empresas estatais e deixar de lucrar para sempre com elas. Significa entregar os insumos nas mãos de empresas privadas e passar a comprar delas os insumos que antes eram do Brasil. Significa dar território a essas empresas e ficar à mercê da irresponsabilidade delas com a nossa natureza, traduzidas em crimes ambientais, mesmo com regulamentações. Alguém esqueceu o que essa Samarco fez com o nosso Rio Doce? Privatizar, na verdade, é crime de lesa pátria. É péssimo para a população, pois, como disse, acaba com concursos públicos, tirando a chance de estabilidade financeira de alguém que quer se tornar servidor, além de aprofundar o problema da terceirização, que, como foi dito, torna o trabalhador mais descartável aos olhos do mercado de trabalho, oferecendo salários muito mais baixos, principalmente nesse caso, para que se exerça a mesma função que antes um servidor com a vida estabilizada recebia. Estamos falando de um candidato que votou a favor pela aprovação da proposta de emenda constitucional, a PEC, que visa congelar por 20 anos gastos públicos, a PEC 241. Essa PEC, que não tem paralelo em lugar nenhum do mundo, atrofia o crescimento do Brasil. Posso citar como exemplo o Japão do pós-guerra, que ao invés de congelar gastos naquele momento de absoluta crise, resolveu, com os recursos que dispunha e que lhe foi dado, investir, e acabou se desenvolvendo na forma como se desenvolveu, e hoje vemos a potência mundial que é. Essa PEC, no entanto, é nociva e na prática acabará congelando gastos em educação e saúde. O país não pode tratar essas questões, esses serviços essenciais à vida como gasto, mas sim como investimento. Para fechar a equação do déficit da economia brasileira, não se deve cortar na carne do cidadão, mas acabar com a desoneração, ou seja, com a isenção de impostos de grandes empresas e também passar a combater não direitos conquistados para os trabalhadores, mas privilégios dos parlamentares e magistrados, acabar com penduricários que oneram a máquina pública. Estamos falando de um candidato que tem como vice um homem que fala de corte dos direitos duramente conquistados para os trabalhadores, como férias e o 13º. De um vice que, lembremos bem, é general, patente acima de capitão, que é a patente do candidato da extrema-direita. O que por si só já faz a gente ligar o alerta para um possível desentendimento entre ambos, uma vez que é natural que um coronel não queira baixar a cabeça para um capitão da reserva. Isso, como disse, por si só, fora os desentendimentos frequentes que já ocorrem entre eles. O fato do candidato ter errado o nome do vice foi um indício do desprezo
desprezo que ele tem pelo general. Que nos auxiliará, sim, o general Augusto Mourão. E ele, Hamilton Mourão. Essa briga entre candidato e vice, como já vimos, traz instabilidade para o Brasil e pode ser catastrófico nesse caso. Temos de ficar bastante alerta, pois há indício da possibilidade de que veremos o general aplicando um golpe militar no próprio candidato. Existem mais assuntos que devem ser desmistificados, como o chamado kit gay. Você recebeu o tal kit gay no material de seu filho? Você conhece alguém que recebeu este livro de graça? Você já foi na escola de seu filho e pediu para ver o tal kit? Se seu filho não recebeu este livro na escola, e se nenhum professor afirma que este livro foi distribuído de graça, por que você acredita nesta mentira? Kit gay, a mentira que virou verdade. O livro mostrado por Bolsonaro no Jornal Nacional como um kit gay nunca fez parte do programa Escola Sem Homofobia e jamais foi distribuído para orientar crianças de 6 anos, como ele disse. Bolsonaro mentiu em rede nacional. O livro que ele mostrou chama-se Aparelho Sexual e Companhia e foi escrito na França por uma autora francesa, Hélène Brûler. E pautas que serão desastrosas ao Brasil caso o candidato da extrema-direita vença o pleito, como a diminuição do papel do país no BRICS, que são uma das principais organizações internacionais do mundo, por exemplo. E é bom que você, já exercendo seu senso crítico, pesquise e analise. Com certeza vai encontrar muitas outras coisas que ainda não foram ditas aqui, como ele ter votado contra os direitos trabalhistas para empregadas domésticas. Outras sabotagens que ele quer fazer na educação, como educação à distância para crianças, desde o ensino fundamental, e também achar policial lúcido, dizendo que ele nunca lutou pelos direitos dos policiais. Em contrapartida, tem um discurso populista que agrada, sobretudo, os milicianos. Eu entendo a desilusão pela corrupção causada pela chapa PT-PMDB e torço para ver os responsáveis todos, sem exceção, respondendo pelos crimes. Agora, esse segundo turno é o resultado da escolha que foi feita de maneira democrática. Infelizmente, temos apenas essas opções, de modo que o voto nesse segundo turno é o voto pelo veto. É votar para vetar o discurso de ódio que desagrada ao criador. Inclusive, é usado na campanha a frase Deus acima de tudo, o que, por todo o discurso de ódio, já vimos que é uma mentira contra o eleitor e contra o criador. É votar para vetar o enorme despreparo administrativo que vai trazer muitos danos para o Brasil. É vetar a implementação do fascismo, o autoritarismo e o risco de uma nova ditadura militar. Eu entendo o seu desejo pela mudança, mas será que um deputado federal que ficou mais de 27 anos no cargo e com apenas 2 projetos aprovados, pouquíssimo, mamando nas tetas do governo todo esse tempo, sem produtividade, é parâmetro administrativo de mudança para melhor? Espero de todo o coração que essa carta aberta tenha sido proveitosa na sua vida e, por mais que, chegando até aqui, não tenha concordado com esses pontos de vista, torço para que reflita e que tenha, de alguma forma, te ajudado. Mesmo na simplicidade de edição de vídeo e áudio que tive à disposição para fazer, pois não tenho equipamento profissional. Foi uma carta que eu precisava elaborar e dizer, pois tinham coisas que estavam há muito tempo presas no peito e na garganta para serem ditas.
Dói na alma ver pessoas sendo vitimadas por mercenários da fé, inclusive as pessoas próximas, em especial aquelas da família. Dói ver pessoas vitimadas psicológica e fisicamente por esse discurso de ódio, esse fanatismo e essa lobotomia em que a sociedade brasileira se encontra. Mais uma vez, meu muito obrigado para você que viu até aqui. Caso tenha feito a diferença na sua vida, passe adiante, compartilhe para que mais pessoas possam ser alcançadas com a mensagem e possam, pelo menos, ter o direito de ouvir e refletir sobre elas. Peço ainda, por último, que não fiquem isentos nessa questão. Como disse o ganhador do Prêmio Nobel da Paz de 1986, o sobrevivente de campos de concentração Auschwitz e Buchenwald, Elie Wiesel, abre aspas, nós devemos tomar partido. A neutralidade ajuda o opressor, nunca a vítima. O silêncio encoraja o torturador, não o atormentado. Fecha aspas. Obrigado. E não acho que seja possível alguém ser de Jesus, do Evangelho, e uma vez que diga, bom, agora está na hora de esquecer que eu sou de Cristo e deixa eu falar como um neonazista, porque eu defendo as causas que eu defendo, é mesmo no tranco neonazista e com ódio. Não faço não, vocês estão corrompendo a alma de vocês. Vocês não tomaram dinheiro de ninguém, mas a alma de vocês foi corrompida. No Evangelho, por exemplo, em Timóteo, Paulo fala de Himeneu e Fileto, não os acusa de terem pegado dinheiro de ninguém, mas dizem que eles se corromperam e estavam corrompendo a alma de muitos. É o que eu vejo o pastor Everaldo e o Partido Social Cristão fazendo, corrompendo a alma de muitos. O Silas Malafaia corrompendo a alma de muitos, o Feliciano, todo esse pessoal que está levando esse grupo de pessoas a agirem com ódio, com hostilidade, como seitas de cristianismo nazista. É isso que me dói, que me esmaga o coração, é ver a corrupção do Evangelho. Vocês estão falando aí que ele não apanhou dinheiro em lugar nenhum, pelo menos nunca se provou até hoje qualquer coisa assim. Agora, a corrupção do gênero humano que ele pratica o tempo todo, vocês não enxergam. E isso é absolutamente horrendo que seja assim.